Eles fizeram coisas terríveis e o FBI quer que você os esqueça. Ao longo da história, algumas pessoas foram consideradas tão más que o FBI provavelmente teria ficado mais feliz em manter os detalhes de seus crimes longe do público. Mas os casos foram tão aterrorizantes que acabou sendo falado por todos. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar os 14 serial killers mais terríveis da história. Eu tenho certeza absoluta de que você vai ficar de queixo caído. Seja bem-vindo ao Futuro Enigma. Como já é de costume, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas antes de continuarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve, confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-los. E com detalhe, hein? É totalmente à prova d'água, sabia? Ele também funciona como Power Bank para carregar o seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem busca uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados. Usando o nosso cupom FUTURO10, você ganha um super desconto. O link está na descrição. Vamos ao vídeo. Jamie Asuna foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato ocorrido em 2011 de Yvette Pena, uma mulher de 37 anos, mãe de 6 filhos. O incidente aconteceu em Elma Rocks, à 00:35 no quarto de um hotel em Bakersfield, Califórnia. Diziam que aquele hotel ficava em um bairro ruim e era conhecido por atividades ilícitas ocorrendo dentro dele. Pena passava por momentos difíceis e estava morando no hotel. Durante uma entrevista em 2017, Jamie confessou que ele era de fato o culpado de assassiná-la. Ele afirmou que a torturou estatisticamente, premeditadamente e deliberadamente. E a matou. Quando perguntado por que fez isso, ele disse apenas: eu vi uma oportunidade. Eu não a conhecia. Eu a encontrei uma vez à noite e vi uma oportunidade. Ele também se gabava de ter matado Pena da maneira que fez para ter memórias duradouras da aprovação. Em 28 de março de 2017, Asuna se confessou culpado de matar Pena e foi poupado da pena de morte por fazê-lo. Durante audiências, Asuna zombou abertamente dos membros da família de Pena, sorrindo e acenando para eles. Mesmo estando encarcerado, os crimes de Asuna não cessaram. Enquanto estava na prisão estadual de Cochrane, ele foi acusado várias vezes de agredir guardas, jogando vários fluidos corporais neles. Em 9 de março de 2019, depois de quase 2 anos sem ter um companheiro de cela, o homem chamado Luiz Romero, de 44 anos, foi encontrado morto em sua cela. A mãe de Asuna afirmou que ele não saiu do útero sendo um assassino malvado ou qualquer coisa que estejam dizendo. Segundo ela, ele era apenas um garoto amoroso e normal. Asuna foi diagnosticado com esquizofrenia não especificada, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade limítrofe e transtorno de estresse pós-traumático. Provavelmente devido à sua infância difícil, segundo psiquiatras. Dale Hausner e Samuel Dittman formavam uma dupla de criminosos em série, ambos na casa dos 30 anos. Eles cometeram seus crimes por quase 15 meses, de maio de 2005 a agosto de 2006 no Arizona. Normalmente sob a influência de metanfetamina. Os dois ateavam fogo em objetos aleatoriamente e dirigiam pela cidade. Eles escolhiam alvos e atiravam em pedestres e animais, principalmente cães e cavalos que encontravam pelo caminho. Devido a inúmeras ligações com informações, Paul Penzoni, que liderava a polícia de Phoenix na época, teve que triplicar sua equipe para lidar com as quantidades de ligações recebidas. E após serem capturados, o policial Penzoni afirmou que Hausner representou um mal, dizendo que a comunidade vivia com medo. Não havia um momento em que você não sentisse que poderia ser cortado com uma faca, referindo-se ao período em que Hausner e Dittman estavam cometendo seus crimes. No julgamento de Hausner, ele foi considerado culpado por mais de 80 crimes imputados a ele em um único julgamento.
Hauser foi condenado à morte 6 vezes, mas ele se suicidou antes de ser executado. Dittmann foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Acredita-se que a dupla matou 8 pessoas e feriu outras 29, semanas antes de serem capturados. Charles Ink e Leonard Lake eram amigos íntimos. Ink, que nasceu em Hong Kong, mudou-se do Canadá para os Estados Unidos com visto de estudante. Ele conheceu Lake em 1981 através de um anúncio de revista sobre sobrevivência que Lake havia colocado. Ambos os homens foram dispensados do Corpo de Fuzileiros Navais, mas por razões diferentes. Lake foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide e recebeu alta médica em 1971 depois de ter um colapso delirante enquanto servia no Vietnã. Por outro lado, Ink foi preso pelos militares por roubo de armas e enfrentou uma corte marcial. No entanto, ele conseguiu escapar e foi quando conheceu Lake. No entanto, Ink só foi dispensado de forma desonrosa em 1984, depois de cumprir 18 meses na prisão militar nos Estados Unidos. Quando se conheceram em 1980, ficou claro que eles eram como carne e osso. E Lake convidou Ink para dividir uma cabana perto de Wallyville, Califórnia, que pertencia à família da ex-esposa de Lake chamada Clarlyn Bellas. Ao lado da cabana, Lake construiu o que ele chamou de masmorra. No ano seguinte, Lake e Ink trabalharam juntos para cometer crimes horríveis contra homens e mulheres de todas as idades. Em 1982, as autoridades federais invadiram a casa móvel de Ink e Lake compartilhavam em Ukiah e encontraram um estoque de armas e explosivos. Lake foi libertado sob fiança, mas fugiu e se escondeu na cabana em Wallyville. Os crimes continuaram e provavelmente teriam continuado se não fosse pela cleptomania de Ink. Em 2 de junho de 1985, ele foi preso por roubar uma serra elétrica de uma madeireira em São Francisco e fugir do local quando um funcionário tentou abordá-lo sobre o roubo. Lake estava com ele na época, mas foi encontrado no carro. Ink disse à polícia que tudo não passava de mal-entendido e que ele pagou pelo item roubado. Ambos os homens foram interrogados, mas Lake sorrateiramente engoliu uma pílula de cianeto e morreu antes que um caso pudesse ser movido contra ele. Ink ainda está no corredor da morte até hoje. Acredita-se que eles tenham matado entre 11 e 25 pessoas. Bom, se você acha isso assustador, espera só para ver o próximo da lista. William Bonin, também conhecido como estrangulador da rodovia. Ganhou essa alcunha porque a maioria de suas vítimas foi encontrada jogada ao longo de uma rodovia entre maio de 1979 e junho de 1980. Bonin assassinou 21 meninos no sul da Califórnia. Mas sua história começa muito antes disso. Acredita-se que Bonin tenha tido uma educação difícil. Ele foi preso em 1957 por roubar placas de carro e teria sido abusado por um conselheiro adulto no centro de detenção juvenil onde estava. Conforme ele crescia, sua atração por meninos só aumentava. Mas sua mãe não aceitava sua homossexualidade, então ele ficou noivo de uma mulher chamada Linda. No entanto, aos 21 anos, quando voltou para casa após ser dispensado com honra do serviço militar, descobriu que sua noiva o deixou para se casar com outro homem desde o nascimento de seu filho. A partir daí, sua vida entrou em uma espiral descendente. Ele começou a sequestrar e abusar meninos em seu carro. Dizem que sua primeira vítima tinha 14 anos e aconteceu em novembro de 1968. Pelo menos um dos meninos contou aos pais sobre o que Bonin havia feito e sua mãe chamou as autoridades para fazer um relatório. Em janeiro de 1969, a polícia local fez extensas investigações para localizar um homem que correspondesse à descrição de Bonin. Em 28 de janeiro de 1969, um policial parou seu veículo e nele tinha um jovem de 16 anos. Ele foi preso e acusado de várias acusações relacionadas ao seu comportamento inadequado. Ele permaneceu sob custódia até 11 de junho de 1974. No entanto,
Seus crimes não pararam após sua libertação. Em 1975, ele foi preso novamente e se declarou culpado de mais de 2 acusações de comportamento impróprio com o menor. Durante essa segunda prisão, ele disse aos policiais que da próxima vez não haveria testemunhas. Bonin foi libertado em 1º de novembro de 1978 e, a partir de então, começou a matar suas vítimas. Ele acabou sendo capturado após matar, no mínimo, 21 meninos. Ele foi condenado à pena de morte e executado por injeção letal em 23 de fevereiro de 1996, aos 49 anos. Bonin foi a primeira pessoa na Califórnia a ser executada dessa maneira. Israel Kiss, também conhecido como Caçador, pois matava aleatoriamente. Na verdade, Kiss tinha o que ele chamava de kits de assassinato escondidos em diferentes locais nos Estados Unidos, caso surgisse a oportunidade de matar. Seus crimes foram cometidos entre 2001 e 2012. Ele foi oficialmente ligado a 3 assassinatos, mas é suspeito de ter cometido mais de 11 outros crimes semelhantes. Assim como muitos outros serial killers, Kiss começou matando animais, mesmo quando não era necessário para sustentar sua família. Em uma ocasião, ele esfolou um animal vivo na frente de outras pessoas em uma igreja. Acredita-se que Kiss tenha matado suas primeiras vítimas entre 1996 e 1997 na região de Cocoval. Quando se tornou adulto, ele continuou a praticar ensaios de assassinato e depois se alistou no exército. Após alguns anos de serviço, foi dispensado com honra. Durante seu tempo no exército, ele não admitiu ter cometido assassinatos, mas confessou ter estuprado 2 mulheres. Após sua dispensa, ele se mudou para Washington e depois para o Alasca, onde abriu um negócio de construção. Além disso, ele possuía propriedades em Nova York. Kiss admitiu ter cometido 4 assassinatos em Washington, um em Nova York e outro no Alasca. Kiss foi capturado pelas autoridades depois de exigir resgate após matar uma de suas vítimas. A polícia conseguiu rastrear os saques que ele fez de sua conta bancária enquanto se movia pelo país. Ele foi preso no Texas em 13 de março de 2012 e posteriormente extraditado para o Alasca. Kiss disse aos investigadores que desejava ser executado dentro de 1 ano. Porém, ele acabou se suicidando em 2 de dezembro de 2012 em sua cela. Ele deixou para trás desenhos de 11 crânios que muitos acreditam representar suas vítimas, além de um pentagrama. Sua morte deixou muitas perguntas sem respostas e casos não solucionados. Robert Hansen, também conhecido como The Butcher Baker, é mais um assassino em série com ligações com Alasca. Hansen teve pelo menos 21 vítimas confirmadas, além de muitos outros casos suspeitos que foram arquivados que podem estar relacionados a ele. Assim como muitos outros nessa lista, Hansen afirmava ter tido uma infância difícil. Era descrito como tímido, sofria de acne e gagueira, resultado de tratamento cruel que sofreu durante o seu crescimento. Hansen parecia querer se vingar e distanciou sua vida anterior ao se tornar adulto. Ele deixou sua cidade natal no estado de Iowa, ingressou no exército e eventualmente abriu uma padaria em Anchorage, Alasca. Embora aparentasse ser um simples e humilde padeiro, Hansen claramente escondia um lado mais sombrio dos membros de sua comunidade. Durante os anos 70 e início dos anos 80, Hansen atacava profissionais do sexo e dançarinas, atraindo-as para sua cabana e depois soltando-as nas densas florestas do Alasca. Ele lhes dava algum tempo para correr e se esconder, para então caçá-las como se fossem animais. Felizmente, uma de suas vítimas conseguiu escapar. E ela foi encontrada correndo desesperadamente pela rua, algemada e descalça. Ela foi resgatada e levada em segurança para casa. E denunciou o caso à polícia, mencionando sua fuga enquanto Hansen preparava o avião para levá-la até sua cabana. Ela forneceu uma descrição dele, mencionou sua gagueira e identificou seu avião. Apesar das informações fornecidas pela vítima, a polícia ainda estava hesitante em prendê-lo, pois Hansen era considerado um membro querido da comunidade. Quando abordado pela polícia, Hansen afirmou que conhecia a vítima,
mas acusou de estar armando contra ele para evitar pagar a alta taxa que ele cobrava por seus serviços. Um amigo de Hansen apoiou sua versão e ele foi liberado. No entanto, à medida que mais mulheres continuavam desaparecendo, o FBI se envolveu no caso. Eventualmente, um perfil do assassino foi desenvolvido e ficou claro que Hansen se encaixava perfeitamente nele. O perfil indicava que ele era um caçador ávido, possuía baixa autoestima e gagueira, além de um histórico de rejeição por mulheres. Após a obtenção de mandados de busca, o avião e o carro de Hansen foram revistados. As autoridades encontraram um mapa marcado com 24 pequenos X, alguns dos quais correspondiam aos locais onde os corpos foram encontrados. Além disso, foram descobertas joias que seriam lembranças que ele guardava das vítimas. Em 1984, Hansen confessou ter matado 17 mulheres. Ele foi condenado a 461 anos de prisão, além de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Hansen faleceu enquanto estava sob custódia, em 2014. Tex Watson, cujo nome completo é Charles Tex Watson, era um membro central da família Manson, liderada por Charles Manson. Ele, juntamente com 2 mulheres do culto, cometeu os assassinatos da atriz grávida Sharon Tate e outras 4 pessoas em 9 de agosto de 1969 em Los Angeles. Na noite seguinte, Watson, dessa vez com mais 6 membros do culto, viajou para outro bairro e assassinou Leno e Rosemary LaBianca, em outubro de 1969. Supostamente, Watson sabia que a polícia estava atrás dele e, por isso, fugiu para o Texas, seu estado natal. No entanto, em 30 de novembro de 1969, ele foi preso. Acabou sendo extraditado para a Califórnia, onde se recusou a falar e comer, resultando na perda de 25 quilos e começando a regredir para um estado catatônico. Ele foi internado em um hospital por 90 dias, mas foi considerado competente sim para ser julgado. E após o julgamento em 1971, Watson foi condenado pela morte de 7 pessoas. Tate, seu filho ainda não nascido, e as outras 4 pessoas em sua casa e os LaBiancas. Além disso, ele foi condenado por conspiração para cometer assassinato. A sentença imposta foi a pena de morte. No entanto, devido a mudanças nas leis relacionadas à pena de morte na Califórnia após 1972, todas as sentenças de morte impostas antes desse ano foram invalidadas. Jeffrey Dahmer, um dos assassinos em série mais conhecidos, aterrorizou as ruas de Milwaukee, Wisconsin, entre 1978 e 1991. Durante esse período, ele teria matado 17 homens e meninos, mas foi condenado por apenas 15 assassinatos. Sabe-se que um dos assassinatos ocorreu em Washington. O tratamento que Dahmer recebeu durante sua infância é motivo de debate. Alguns dizem que ele foi negligenciado, enquanto outros afirmam que ele foi adorado por seus pais. Independentemente de como foi criado, Dahmer lembrava-se de se sentir desconfortável com a atenção em sua família, já que seus pais discutiam muito. Desde criança, ele desenvolveu uma obsessão por animais, o que é uma característica comum entre os futuros assassinos. Após o divórcio de seus pais em 1978, o mesmo ano em que Dahmer cometeu seu primeiro assassinato, ele havia acabado de se formar no ensino médio, por insistência de seu pai. Ele se alistou no exército, mas foi dispensado em 1981 devido ao consumo de álcool. Os assassinatos de Dahmer continuaram ao longo de seus 20 e 30 anos. A maioria de suas vítimas era de origem negra, mas ele também atacava homens de origem asiática, indígena ou latina. Ele os atraía para alugar quartos em hotéis ou os levava para a casa de sua avó. Quando foi expulso na casa dela, ele alugou um apartamento de um quarto. No entanto, 2 dias após a mudança, ele foi preso por ter relações impróprias com um menor de idade. Ele se declarou culpado dessas acusações, mas foi libertado da custódia. Em 14 de maio de 1990, Dahmer matou sua 6ª vítima após retornar a um apartamento. Finalmente, em 22 de julho de 1991, ele foi preso.
Uma de suas vítimas conseguiu escapar do apartamento e sinalizou para um policial, levando-os de volta ao local onde foram encontradas evidências horripilantes do que Dahmer havia feito. Ele foi acusado de 4 homicídios em primeiro grau em julho de 1991 e, posteriormente, acusado de mais 11 assassinatos em agosto. Durante o processo, questões sobre a sanidade de Dahmer foram levantadas, mas foi decidido que ele poderia sim ser julgado. Ele foi condenado à prisão perpétua. No entanto, em 28 de novembro de 1994, ele foi morto por um companheiro de prisão chamado Christopher Scaver. Recebeu esse nome porque todas as suas vítimas tinham nomes e sobrenomes que começavam com a mesma letra. Carmen Collon, Wanda Walkowitz, Michelle Mazina foram as 3 vítimas, todas crianças do sexo feminino com idades entre 10 e 11 anos. Os assassinatos ocorreram em Rochester, Nova York, entre 16 de novembro de 1971 e 26 de novembro de 1973. A única evidência que se tem sobre a identidade do assassino do alfabeto é um retrato falado de um homem visto com Mazina antes de sua morte. Esse retrato foi criado e distribuído, mas até hoje o assassino permanece desconhecido. Os assassinatos dessas 3 crianças causaram indignação em todo o país e as autoridades suspeitaram de várias pessoas, mas somente o próprio assassino sabe quem é o responsável pelos crimes. O caso de West Mesa envolve o assassinato de 11 mulheres, cujos corpos foram descobertos em 2009 no deserto de Albuquerque, Novo México. Acredita-se que o assassino seja uma única pessoa, agindo sozinha ou em um grupo de pessoas conectadas de alguma forma. Os assassinatos ocorreram entre 2001 e 2005. As vítimas tinham idades entre 15 e 32 anos e a maioria delas era de origem latina. Muitas das vítimas estavam envolvidas em atividades relacionadas ao trabalho sexual e às drogas. Até o momento, nenhum suspeito oficial foi nomeado em conexão com esses assassinatos. Assassino do Zodíaco. Ao falar sobre esses assassinos em série não identificados, seria um erro deixar de mencionar o assassino do Zodíaco, que provavelmente é o mais famoso da história, assim como Jack o Estripador. O assassino do Zodíaco enviava mensagens enigmáticas e outros itens relacionados aos seus assassinatos para a polícia. O Zodíaco alegava ter matado 37 pessoas, embora apenas 5 dos assassinatos tenham sido confirmados. Acredita-se que a maioria dos crimes tenham ocorrido no final dos anos 1960 em São Francisco e Napa Valley. Vários suspeitos foram identificados, mas até o momento ninguém foi preso. Bom, mas agora me diz, qual o serial killer mais sinistro de todos, na sua opinião? Por favor, comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo.